Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu fechar aqui as coisas. Olha, nessa semana que passou agora, eu estive visitando a cidade de Coimbra. E, por ser uma cidade universitária, não teria como ser diferente. Por que que não teria como ser diferente? Eu vim aqui justamente para apresentar para vocês algumas possibilidades de estudos em Portugal, para que vocês possam ver se vocês conseguem aí aplicar o visto específico, né, para isso. E claro, como vocês sabem, eu venho aqui para conversar sobre direito migratório com vocês, direito migratório português. E se tu caiu aqui, certamente, meu amigo, é porque ou tu é um imigrante ou pretende te tornar um, não é verdade? Pois então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Abad. Sou advogado no Brasil e em Portugal e também sou professor. Atuo no Brasil e em Portugal na área do direito migratório. E nas minhas redes sociais eu tenho centenas de pessoas esclarecendo dúvidas gerais sobre o tema. Então, por favor, se tu ainda não é inscrito nesse canal, faz agora a tua inscrição para tu não perder nenhuma nova informação que for publicada aqui. E aproveita também, já deixa o teu like e deixa o teu comentário. Vamos ao que interessa, então, a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre o visto de residência para estudar em Portugal. Resumi aqui o nome dele, tá? E as normas desse visto são encontradas aonde? Na Lei de Estrangeiros e no regulamento. Na Lei de Estrangeiros, no artigo 62, e no regulamento, o artigo 33. Desculpa, decreto regulamentar, né? O regulamento. São os vistos de residência para investigação, para estudo, intercâmbio e estudantes do ensino secundário, estágio e voluntariado. Segundo a lei, esse visto vai ser concedido a quem? Já anota aí, porque agora vamos direto. Ao investigador, ao estudante do ensino superior, ao estudante do ensino secundário, ou estágio, ou mesmo que façam voluntariado, e aqueles que querem uma obtenção de uma autorização de residência para, em Portugal, no território nacional, exercer uma atividade, seja de investigação científica, seja para frequentar um programa de estudos no ensino superior ou programa de intercâmbio de estudantes do ensino secundário. Atenção, intercâmbio de estudantes de ensino secundário, ou mesmo um estágio. Primeiramente, segundo a legislação, o requerente do visto ele tem que preencher aquelas regras gerais que estão lá na Lei de Estrangeiros, no artigo 52. Quais são elas? São algumas, anota aí. Primeiro, não ter sido sujeito à medida de afastamento ou se encontrar num período de interdição de entrada e permanência do território nacional. Segundo ponto, não estar indicado para efeitos de regresso, acompanhamento de uma proibição de entrada, né, ou permanência por qualquer estado da União Europeia, ou ainda onde vigore essa convenção de aplicação. Terceiro, não estar indicado para efeitos de recusa, entrada ou permanência no território nacional no sistema integrado do CEF, de informações do CEF, ou mesmo para efeitos de regresso, tá bem? Dispor de meios de subsistência, aí a gente já vai falar também quando for puxar na lei, naquela portaria lá dos meios de subsistência que eu vou trazer para vocês. Depois, dispor sobre documento de viagem válido, obviamente, passaporte, documento de viagem válido. Dispor de seguro viagem. Que mais? Se for o menor, no caso lá do estudante de ensino secundário, por exemplo, tem que dispor de uma autorização parental ou um documento equivalente, quando o requerente for menor de idade, que vai dizer que durante o período de estadia, no caso de ele não estar acompanhado. Aqui em Portugal a gente fala por quem exerce as responsabilidades parentais ou responsabilidades como a guarda dessa pessoa, tá bem? Então tem que ter. É muita coisa, né? Mas vamos seguir, porque não dá para. Esse é o primeiro ponto. Ainda o segundo requisito é que o requerente disponha de um seguro-saúde ou equivalente. O que seria o equivalente? PB4, pela duração prevista do visto. Se é estado temporário, é 1 ano que eles estão pedindo, tá bem? Ainda tem que preencher as condições específicas para cada caso. Por exemplo, no caso de investigação, no caso da educação superior vai ser outra específica, no caso secundário, no caso de estágio, no caso de voluntário, e por aí vai. Então a gente vai
trazer aqui ponto a ponto do que está na lei. O investigador, olha só, o caso de investigador, que no território nacional ele deve ter um contrato de trabalho ou uma convenção de acolhimento num centro de investigação ou instituição de ensino superior, ou ainda ter sido admitido num centro de investigação ou uma instituição de ensino superior, possuir bolsa ou subvenção de investigação, esse é o ponto principal, apresentar o termo de responsabilidade subscrito pelo centro de investigação ou pela instituição de ensino, que vai garantir o quê? A admissão, bem como as despesas de Estado. Tudo isso para investigação. Agora, nesse caso do requerente do visto de residência para uma atividade de investigação, ou mesmo aqueles que são que vão estudar, vão fazer um ensino superior, uma licenciatura, estão dispensados de documentos comprovativos da sua admissão no centro de investigação ou instituição de ensino superior e da prova de subsistência dos meios de subsistência sempre que sejam beneficiários de bolsa de estudos. Ou seja, às vezes a pessoa conseguiu uma bolsa de estudo e ela é beneficiária dessa bolsa de estudos, tá bem? Então, vamos prestar atenção sobre esses pontos. Se eu for beneficiário de uma bolsa de estudos, aí o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aquele termo, né, da garantia da bolsa de estudos e vou instruir o meu processo disso. Por quê? Porque eu tenho que informar justamente ao posto consular e à seção consular que se refere a esse ponto. Nesse termo da Bolsa de Estudos, vai substituir essas outras questões de meios de subsistência, de provas de ingresso, porque às vezes a Bolsa de Estudo não pressupõe uma seleção prévia, entendeu? E aí sim vai ser apresentado o visto a partir do momento que eu tiver esses documentos aí da Bolsa. Que mais? O cara que vai fazer uma autorização de residência, um visto que vai indicar uma autorização de residência para estudo de ensino superior, vai estar dispensado do quê? Do comprovativo dos meios, dos pagamentos de propina ou meios de subsistência quando for admitido em uma instituição de ensino superior aprovada para efeitos da Lei 23/2007, né? Nos termos do artigo 91. E o que que seria isso? Que o estudante que vai preencher aqueles requisitos, que lá estão descritos no artigo 3º, que vai explicar o que é o estudante de ensino superior, o que é o estudante, de ensino superior, matriculado em Portugal, ele vai dizer que não precisa, né, que preencher as condições de admissão ou aceite na instituição, de um programa de estudo que possui recursos suficientes para a respectiva frequência. O que eu quero dizer com isso? Fica um pouco complicado, porque desde que eu comprove que eu tenho recursos, né, para a frequência desse período, eu não preciso comprovar, ou seja, eu, confundi agora. Meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Eu me confundi no meu pensamento. É o seguinte, o que está na lei? Que o estudante do ensino superior, que vai preencher as condições lá de que ele é o estudante, né, desde que ele preencha as condições de admissão ou que ele foi aceito, né, ele está dispensado de apresentar os meios de prova de subsistência nesse primeiro momento. É uma facilidade, porque isso é uma alteração da legislação também. O estudante do ensino secundário, agora vamos ao segundo ponto. O estudante do ensino secundário. O estudante do ensino secundário, ele deve o quê? Comprovar primeiro que ele tem. Ah, deixa eu só falar uma coisa sobre o estudante de ensino secundário, é o seguinte. Muita gente vem e me pergunta, né, Lucas, como que eu faço para conseguir o visto para estudante de ensino secundário, sendo que meu filho está no Brasil ainda? Prestem atenção. Isso aqui é diferente, ainda que gere uma mesma autorização de residência, tá? Mas isso aqui é diferente daquele caso da autorização de residência com dispensa de visto pelo artigo 92 para estudantes do ensino secundário. É totalmente diferente a questão aqui. É a mesma autorização de residência, mas quando eu falo em visto, ou seja,
quando eu quero pedir a entrada em território português de um estudante de ensino secundário, eu pressuponho que esse estudante está dentro de um programa de intercâmbio, de modalidade, porque eu preciso que ele tenha esse programa de intercâmbio para eu solicitar o visto. É diferente daquele jovem que cá está em Portugal e vai solicitar, porque ele tem a sua matrícula diretamente numa instituição de ensino secundário, de educação secundária, então, e ele não tem o visto, por exemplo, ele tem a possibilidade de solicitar uma autorização de residência com dispensa de visto. Ok, mas aqui nós estamos falando do visto de estudos, tá? Não estamos falando nesse momento da autorização de residência para estudos. O visto de estudo é para tu pedir no Brasil ou no teu país de residência o estudo, a entrada em Portugal para estudar. Lembra o que eu sempre digo, e aqui uma atenção que é necessário eu fazer esse parênteses aqui. Visto é autorização para tu entrar no país, não me canso de falar isso. E a autorização de residência, como o próprio nome diz, é a autorização para residir no país. Não confundam alhos com bugalhos. Uma coisa, outra coisa. Uma coisa é consequência da outra, sim, mas é possível que essa outra coisa abranja também, possa fazer tenha uma abrangência maior nas pessoas, não somente para as pessoas com visto, mas também possa atender aquelas pessoas sem visto. E isso é muito interessante. Então, atenção, vamos seguir. O que eu quero falar aqui agora é sobre o visto, os requisitos do visto de estudos. E agora nós vamos falar quais são os requisitos do visto de estudos para o estudante do ensino secundário. Ele tem que ter uma idade mínima que não exceda a idade e não exceda a idade máxima fixada na portaria lá que vai falar dos responsáveis da área da administração interna da educação. O que diz essa portaria? Que ele tem que ter a idade mínima de 14 anos e máxima de 21 anos, para efeito dos pedidos de visto e autorização de residência. Já estou a falar aqui da autorização de residência, mas lembre, o foco aqui é o visto. De igual forma, o estudante do ensino secundário, ele deve ter de 14 a, no máximo, 21 anos. O que mais? O que a gente precisa mais saber sobre o estudante de ensino secundário para efeitos de solicitação de visto? Anota aí. Ele deve ter sido aceito em um estabelecimento de ensino secundário, podendo a sua admissão estar vinculada a um programa de intercâmbio de estudantes, ou seja, manda estudantes de Portugal para o Brasil, manda estudantes de Brasil para Portugal por uma organização de intercâmbio, pode ser uma empresa que faça intercâmbio, reconhecida pelo governo, obviamente, senão eles não vão aprovar, porque ela tem que ser reconhecida, porque ela tem que apresentar um projeto educativo, enfim, tudo isso, não é só fazer intercâmbio por fazer intercâmbio para uma instituição qualquer. Não, não é isso. É uma instituição reconhecida pelo governo que tem um projeto educativo. Bem, que mais? Durante o período de estada, é acolhido por família ou tem assegurado o alojamento nas instalações da instituição ou estabelecimento de ensino ou outras semelhantes, desde que cumpram, obviamente, as condições fixadas no programa de intercâmbio, naquele projeto de intercâmbio ou naquele projeto educativo. Tá bem? Vamos falar agora. Olha, é muito assunto, é muito rápido tudo isso, mas eu estou tentando ser o mais rápido possível, estou colocando aqui as informações para que vocês possam seguir o raciocínio, vamos parando e vamos organizando a ideia de como fazer, e no final a gente vai ter muita informação, mas a gente vai conseguir. Bom, Lucas, eu acredito que tu falou do estudante de ensino secundário, a escola do meu filho tem a possibilidade de intercâmbio. Então tem essa dúvida X. Ok, coloca a tua dúvida nos comentários. Agora, não, eu acho que o meu caso poderia ser um estágio, hein? Que tal seria? Será que o estágio atenderia a minha solicitação? Mas eu tenho dúvida em relação a esse ponto aqui. Será que pode? Puf, pergunta aqui, tá bem? Agora a gente vai falar sobre as regras do estágio, do estagiário.
Então, o que que ele diz na lei? Que o estagiário que vai preencher as condições lá do ser estagiário, que estão no artigo 3º da Lei de Estrangeiros, ele deve comprovar que ele foi aceito como estagiário por uma instituição de acolhimento certificada e apresentar um contrato de formação teórica e prática. No quê? No domínio justamente do diploma do ensino superior, ou se ele é possuidor, de que ele é possuidor do ciclo de estudos que frequenta, o qual deve conter. O que que acontece aqui? Vamos com calma. Diz na lei exatamente isso, tá bom? Que o que que deve fazer o estagiário? Ele deve apresentar que ele foi aceito por um programa de estágios, tá bem? Através de uma entidade de acolhimento que vai ser certificada e apresentar um contrato de formação teórico e prática no domínio do diploma do ensino superior. É exatamente assim que está na lei. No domínio do diploma do ensino superior, de que é possuidor ou então do ciclo de estudos que frequenta. O que que é isso? Tem que condizer, obviamente, o estágio com o que eu estou estudando. Eu estudo direito, eu não vou fazer estágio em gastronomia. Eu estudo no ensino secundário, eu não vou fazer estágio, ah, em gastronomia, ou em turismo, ou em qualquer outra coisa. Não, tem que condizer com a minha etapa de ensino e tem que condizer justamente com o meu projeto educacional que foi apresentado. É muito semelhante à questão do estágio, tá bem? É muito semelhante à questão do aquela que eu falei antes para vocês, do intercâmbio do ensino secundário, que eu devo ter também um projeto, né? Que vai envolver duas instituições, mas mais importante é o seguinte, é esse documento, esse contrato de formação, ele vai conter alguns requisitos que estão bem taxativos assim na lei. Vamos lá, então. O primeiro deles, a descrição do programa de formação. Quando eles falam na descrição, eles estão querendo saber os objetivos educativos ou mesmo os componentes de aprendizagem daquele estágio. Vocês entendem? Porque um projeto de estágio, ele não é um projeto simplesmente para eu vir trabalhar em Portugal. É para o desenvolvimento teórico prático, né? Interessante isso. Então, fica atento a isso. Não vai fazer a aplicação de um visto de estágio de estudo colocando um contrato de trabalho. Não é essa a intenção. Aí tu tem o visto de trabalho. É outra história aqui, tá bom? Tem que ter a duração e o horário dessa formação, quando vai acontecer, a localização e as condições da supervisão do estágio, a caracterização da relação jurídica entre o estagiário e a entidade de acolhimento. O que que é isso? Caracterização da relação jurídica. Eu tenho que dizer, realmente, ele é um estagiário, é um programa de formação teórico-prática. Não é um vínculo empregatício, não é uma prestação de serviço, não é qualquer outra coisa. É um programa de formação teórico-prática, que vai condizer com o projeto do seu curso, da sua formação, tá bem? E não com outra coisa. Que mais? Tem que mencionar que o estágio não substitui, olha que interessante, um posto de trabalho, e que a entidade de acolhimento ela se responsabiliza pelo reembolso ao Estado das despesas de estado e afastamento no caso do estagiário permanecer ilegalmente em território nacional. Ponto de atenção aqui. É a mesma coisa que um termo de responsabilidade a quem vem como turista, não é? Que a pessoa não pode trabalhar, não vai poder se manter com outra finalidade do que o estágio. Atenção para isso. Vens fazer um estágio em Portugal, vais voltar ao terminar o estágio. Depois, com os teus contatos que tu fez aqui, daqui a pouco tu conseguiu um contrato de trabalho. Então tu volta e tu vai fazer uma solicitação de visto de contrato de trabalho. Gente, assim, ó, existem outras possibilidades que a lei nos proporciona de algumas alterações que podem ocorrer no meio do caminho. Mas para isso é necessário que tu agende uma consulta jurídica e tu verifique qual é o teu caso concreto em específico, tá bem? Para que tu não caia nessas armadilhas de, opa, o que que está acontecendo aqui? Vamos lá a um.
último ponto interessante desse tópico aqui, porque aqui o tempo aqui já está estourando, tá bem? É, vimos sobre as possibilidades de estudo, né? Já falamos sobre o estudante de ensino secundário, superior. Quando eu falo superior, aqui entra mestrado, doutoramento e outras coisas assim, né? Doutoramento, como eles falam aqui. Tanto a licenciatura, que são todos os cursos superiores, mestrado, doutorado. Falamos sobre os programas de estágio, falamos sobre os programas de mobilidade, a questão do voluntariado também, acho que eu falei com vocês, não lembro. Mas ainda existe a possibilidade de tu solicitar um visto de residência aos nacionais do estado terceiro, que é Brasil, Angola e tudo mais, que tenham sido, desde que essas pessoas tenham sido admitidos a frequentar cursos de nível de qualificação. E aí eu vou ter aqui um quadro nacional de qualificação, onde eu tenho classificação desses cursos em níveis. Então, os níveis de qualificação que estão no quadro de qualificação nacional, o quadro nacional de qualificação, o QNC, quadro nacional de qualificação, devem estar nos níveis de qualificação 4 e 5, para que eu possa solicitar esse tipo de visto. Ou mesmo cursos de formação que são ministrados por estabelecimentos de ensino ou de formação profissional, desde que preencham as condições estabelecidas lá naquele artigo 1º da Lei de Estrangeiros, tá bom? E esse último, como eu disse, é uma ótima oportunidade para aqueles que pretendem se qualificar em Portugal, que não vão fazer um mestrado, não vão fazer um doutoramento, que não vão fazer um programa de mobilidade, vai pela qualificação. Então, chegamos ao final aqui do nosso vídeo e ainda tem muita coisa para discutir sobre isso, não é? Muita coisa. Mas a intenção aqui era somente trazer a regra geral e apresentar para vocês as possibilidades que o visto de estudos para Portugal oferece. E aí, tu encontrou alguma possibilidade que se encaixe às tuas necessidades? Se sim, comenta aqui para me dizer se ficou ou não também alguma dúvida. E se caso tenha ficado, deixa aqui nos comentários. E não esquece que todos os dias lá no meu Instagram eu abro caixas de perguntas, né, para responder dúvidas gerais sobre direito migratório. E, portanto, se tu não é inscrito lá ou se tu ainda não me segue, é só seguir. Como que eu vou te seguir? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tu tens links de acesso aos meus contatos, tanto do escritório como o próprio link do WhatsApp e também o link geral sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá bem? Dá uma olhada nisso, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.